Foram também a ele e perguntaram outro grupo, um grupo de marginais, um grupo de repudiados, um grupo de publicanos, de traidores da pátria. Os patriotas de Israel odiavam os republicanos porque eles não eram patriotas. E ficaram com muita raiva de Jesus, porque Jesus acolhia os não patriotas, os publicanos, e fez pior ainda na visão dos patriotas judeus. Ele chamou um deles, o maioral de todos os publicanos, que eram os cobradores do imposto dos romanos, que era imposto sobre o povo de Israel, porque os romanos não trabalhavam, não faziam nada. Eles viviam dos seus exércitos, tomando nações, e viviam da produção agropecuária e dos tesouros minerais e das joias e das riquezas das nações que eles despojavam e dominavam, como aqui era o caso em Israel. E eles colocavam locais, pessoas locais, não romanos. No caso dos judeus, eles escolhiam judeus para cobrarem dos judeus o imposto dos romanos. Então vocês imaginam como esses cobradores de impostos judeus, que cobravam de judeus, eram vistos pelos judeus. A maioria dos judeus, especialmente dos religiosos de Jerusalém, quanto mais religioso, mais patriota, mais nacionalista, mais cheio de ódio dos romanos, mais dispostos à belicosidade muitas vezes. E alguns outros grupos religiosos cediam para terem privilégios de natureza política, para ascenderem no poder imediato nas hierarquias de Jerusalém em relação aos judeus. Mas, no geral, o que havia, mesmo quando eles serviam os romanos, era um desejo de uma subversão latente de que aquele tempo acabasse e que as autoridades religiosas de Israel se transformassem nos donos da parada. Tudo fosse para eles e não a maior parte para os judeus. Então, quem quer que fizesse esse trabalho era antipatriótico, era odiado, era abominado. E Jesus dava atenção aos não patriotas. E contra toda a opinião religiosa e a opinião também irreligiosa de algumas pessoas na Galileia, que não por motivos patrióticos, mas por mera raiva de dizer esse desgraçado é do nosso povo e fica nos explorando. Pedro, por exemplo, devia ter um ódio danado de Mateus, o publicano, que Jesus chamou para ser um dos apóstolos, o maioral dos cobradores de impostos do norte de Israel, na Galileia, um dos homens mais ricos daquele lugar. E Jesus o chamou. Viu que o cara, apesar de tudo, estava com uma avidez enorme, ouvindo a palavra, e disse a ele, na coletoria, vem e segue-me. E Mateus largou tudo, largou a grana, largou o emprego, não deu satisfação a ninguém, foi embora com Jesus e não voltou nunca mais. E os outros apóstolos, já tinha gente ali de extrema esquerda, como Simão Zelote, membro do grupo dos Zelotas, que eram revolucionários, considerados de esquerda pelos fariseus e pelos saduceus e pelos romanos. E já tinham outros ali que eram pessoas de visões ideológicas originalmente diferentes. E agora ele chama um cara que não é apenas de direita, era um indivíduo que trabalhava para a direita opressora, para a direita estrangeira,
para a direita ocupante do território, para a direita despótica. Reconectar ao vivo de novo. Vamos em frente, ainda bem que está todo mundo aí e que ninguém disse nada. Vamos lá. Então, ele chega e fala agora com os publicanos. Eu tinha dito que Pedro, eventualmente, tinha uma raiva enorme de Mateus. Deve ter sido um grande desconforto para Pedro, porque ele pescava com João, com Tiago, com André, com Zebedeu, e vinham com os barcos cheios de peixe fresco da Galileia, e eram obrigados a trocar o peixe fresco por peixe salgado, por charque. O charque ficava para os pescadores da Galileia. E o peixe fresco ia para Jerusalém, para Cesareia Marítima, para Cesareia de Filipe, ia para os romanos e para os aristocratas religiosos de Jerusalém, que comiam o peixe fresco da Galileia. E é óbvio que os pescadores e o povo pobre da Galileia tinham uma raiva enorme disso. E Mateus era quem promovia a troca dos produtos, era quem fazia o pagamento injusto. E esses publicanos é que estão aqui, voltando agora uns meses antes de Jesus chamar Mateus para segui-lo lá na Galiléia e chamar Pedro também, no início do ministério de João Batista, que não teve nenhuma longitude de tempo. Acabou com uma certa brevidade, assim que Jesus apareceu. Mas os publicanos lhe perguntavam, esses considerados marginais antipatriotas, foram também publicanos para serem batizados, mas antes de serem batizados, perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Eles sabiam que aquele ato tinha que ter implicações. Eles sabiam que não era só um rito de jogar água na cabeça ou de mergulhar o cara no rio, dependendo da forma de batismo. A forma de batismo é totalmente irrelevante. Se fosse relevante, se dizia João os mergulhava no Rio Jordão, mas era de total irrelevância. Em Israel tinha todo tipo de batismo. Tinha batismo por aspersão, tinha batismo por efusão, metade do corpo na água e água na cabeça, tinha batismo por imersão, de sepultamento. Essas formas nunca designaram nada, como vieram depois a ganhar importância já no cristianismo sectarista,